Você, em algum momento, passou, lhe ocorreu um pensamento de imaginar como que você conversa com você mesmo? Essas vozes que estão no teu cérebro. Muita gente busca aprender a se comunicar melhor com os outros, com os filhos, com a esposa, com o educador, com o aluno, com o propósito de evitar brigas, de ser mais claro, né, ter mais clareza, para construir relações mais saudáveis e harmônicas. Esse é um propósito. Mas e quando a comunicação ela entra para o viés da violência? Esses pensamentos trágicos que acontecem dentro da nossa própria cabeça, aí que mora o perigo. Hoje, então, eu quero te mostrar por que a comunicação assertiva ela é mais importante para que você possa praticar no seu diálogo interno, nessas conversas interiores que você tem com você mesmo. E como isso pode ser, de fato, um divisor de águas entre a esperança e o desamparo na vida da gente, em qualquer pessoa. E eu quero aqui aproveitar uma oportunidade para contribuir para você, para que nós possamos quebrar alguns padrões de pensamentos, para que a vida possa florescer e edificar. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a forma com que você explica seus próprios fracassos, seus próprios erros e desafios é o que determina não só a sua autoestima, o seu valor, mas também determina a sua capacidade de se reerguer diante dos acontecimentos da vida. Sabe aquela voz interna que, diante de um erro, diz: cara, de novo, você estragou tudo. Nada muda porque você não tem jeito mesmo. Isso só vai arruinar tudo. Você sempre foi assim e não vai adiantar. Isso não é uma observação, é autoviolência. E segundo a psicologia, esse padrão tem um nome, que chama-se estilo explicativo pessimista. Estilo explicativo pessimista. E esse conceito foi elaborado por um psicólogo americano chamado Martin Seligman. E ele foi um dos pais, ele é, né, um dos pais, dos criadores da psicologia positiva. Seligman descobriu que o modo como nós explicamos e falamos para nós mesmos esses acontecimentos ruins e desafiadores da vida influenciam diretamente nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos e até mesmo na nossa saúde mental e saúde corporal. Então, passamos por um processo de rejeição, de fracasso, decepção. E quando isso acontece, podemos adotar dois estilos explicativos. O estilo pessimista e o estilo otimista. O estilo pessimista, nós podemos dividir ele em 4 etapas. Tem o pessoal, que você diz para você mesmo, é tudo culpa minha. O permanente vai ser sempre assim, é o sempre, né? E tem o abrangente, isso estraga tudo na minha vida, tudo na minha vida. Já o modelo otimista, ele acontece quando a pessoa diz, isso aconteceu agora, mas não me define quem eu sou. Eu posso aprender a fazer diferente da próxima vez. Olha que diferença gigantesca. Esse problema é só uma parte da minha vida, não é uma vida inteira. É uma parte, não é uma vida inteira. O problema é que quem adota o estilo pessimista transforma um contratempo localizado em uma sentença para toda a vida. E assim nasce o desamparo aprendido. Aquela sensação de que nada do que você faça vai de fato adiantar. Eu quero te dar um exemplo prático para que você possa compreender o que eu estou falando. E eu queria que você imaginasse, por exemplo, duas pessoas. Duas pessoas que fracassam quando vão fazer uma entrevista de emprego. As pessoas vão lá. Então, nós temos aqui a pessoa A, que é a pessimista, e temos a pessoa B, que é a pessoa otimista. A pessoa pessimista diz, eu nunca sou bom o suficiente. Ninguém vai me dar uma chance. Cara, eu estraguei tudo porque eu sou incapaz. Isso sempre acontece comigo. Agora, pegamos o lado otimista. Hoje não rolou, mas foi essa entrevista uma parte do processo. Talvez eu precise treinar mais, melhorar minhas habilidades. Outras oportunidades com certeza irão aparecer. Quem você acha que continua tentando aprender no melhorando? Quem você acredita que vai se fechar cada vez mais, perder cada vez mais a esperança e talvez entrar em depressão? Esse é o efeito real dos nossos diálogos internos. E sabe o que é mais chocante? Muitas vezes
falamos coisas para nós mesmos que nunca ousaríamos dizer para um amigo. É incrível isso. Então, eu me lembro que eu já vivi isso. Teve uma época, principalmente na época da faculdade, dos desafios, né, de um estudante universitário, e diante de uma falha, minha cabeça disparava um monte de pensamentos trágicos. Vinha aqueles pensamentos tipo, cara, você é um fracassado, sabia que não ia dar certo, por que você foi fazer isso? Com o tempo, eu notei que estava me afundando em um ciclo de auto-julgamento tão pesado, mas tão pesado que tinha uma energia tão densa, né, que eu desistia de tentar de novo. Então foi só como eu comecei a observar e praticar alguns comportamentos, como a comunicação assertiva, não violenta, comigo mesmo. E eu comecei a reconhecer os erros, mas sem me destruir. Eu conseguia sair desse buraco. E a comunicação assertiva interna não é sobre se iludir, nem com aquele positivismo barato que a gente está acostumado, mas é sobre ser honesto e também gentil com a gente mesmo. É sobre acolher o nosso erro, aprender com ele e não transformar essa situação ruim em uma identidade permanente. E aqui eu quero fazer uma provocação e uma reflexão para que a gente possa seguir no nosso assunto. Reflita comigo. Quando você passa por um contratempo, como é que você se trata? Essa é uma grande questão. Se você se condena como se fosse um caso perdido, ou você dá essa chance de aprender a crescer e tentar de novo? Reparou que muitas vezes o verdadeiro violento da sua vida é a sua própria voz interna? Não é o outro. A comunicação assertiva começa dentro de cada um de nós, mudando o jeito como você conversa com você mesmo. E é aí que nasce aquela chama da esperança. Vem a resiliência, a capacidade de se reinventar. Então eu quero aproveitar esse momento para lhe dar uma dica prática. Da próxima vez que você passar por um fracasso ou uma situação adversa, experimente esse pequeno exercício. Pause, respire fundo, repare nos pensamentos automáticos. Pergunte-se, o que eu diria para um amigo nessa situação que eu estou vivendo? Essa situação realmente é permanente ou só aconteceu agora? A gente fala que a única coisa que não tem solução é a morte, não é mesmo? Isso define tudo sobre mim, ou é sobre uma parte da minha vida. Troque o nunca certo por hoje não deu, mas amanhã posso buscar tentar de novo. Com o tempo, você vai perceber o quanto sua energia, sua autoestima, a sua capacidade de se relacionar com os outros e com você mesmo muda consideravelmente. Então, se você quer aprofundar ainda mais essa jornada, eu te convido para que você venha para o meu webinário gratuito sobre comunicação assertiva. E no dia 9/10, às 20 horas. Lá eu vou mostrar como transformar não só a sua forma de se comunicar, né, que seja consigo, com o outro, mas principalmente com você mesmo. Porque é dentro que se começa a mudança. Mahatma Gandhi dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Olha que frase impactante, que frase genial. Então, aproveita, se inscreve no link da descrição e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. E começa aqui embaixo, com a sua conversa interna. Vem comigo.